Bom, pessoal, o assunto de hoje é BPC, LOAS, mas eu quero dar um enfoque no fato de que muitos benefícios assistenciais, eles são negados, eles são indeferidos indevidamente por uma análise errada do critério renda, que é um dos requisitos exigidos para a concessão desse benefício. A gente sabe que esse benefício exige a comprovação da miserabilidade, da hipossuficiência. E na perícia do assistente social, não é incomum a gente ver esse mesmo profissional adotando um critério errado para a avaliação da renda per capita familiar. Nas duas modalidades de BPC, ou seja, naquele devido ao idoso que detém 65 anos ou mais, ou aquele que possui deficiência, há um requisito legal incomum, que é a comprovação da hipossuficiência, da miserabilidade. O que vai mudar entre um benefício e outro é a existência da deficiência para a concessão daquele que exige essa comprovação. Já o idoso não é necessário a comprovação da existência da deficiência, mas para ambos os benefícios faz-se necessário a comprovação dessa miserabilidade, dessa hipossuficiência. E é aí que reside um ponto muito importante, porque é através da avaliação do assistente social que vai se chegar à conclusão da existência ou não dessa miserabilidade, ao avaliar se esse requerente ele pertence a um grupo familiar onde há essa situação de miserabilidade. Obviamente, então, não é analisado somente a existência ou não de renda do requerente, mas também do grupo familiar. Só que o que é o grande problema, pessoal? O grande problema é que não raramente os assistentes sociais incluem no estudo social renda de algum ente familiar que, na verdade, não compõe o grupo familiar para fins do BPC. É isso mesmo. Pode ser que, por exemplo, um filho ele não seja um ente familiar para ser considerado no grupo familiar daquela situação. Justamente pelo seguinte, em regra, pessoal, o filho é um ente familiar para ser considerado nessa avaliação social. Porém, se esse filho for casado ou ele viver em regime de união estável, mesmo que sob o mesmo teto do requerente, ou então, se ele for divorciado, separado, ou seja, se tiver acontecido a emancipação, esse filho deve ser desconsiderado do grupo familiar. E da mesma forma que ele deve ser desconsiderado do grupo familiar, eventual renda recebida por esse filho também não pode ser considerada. E é aí que a gente vê muita inconsistência, porque muitas vezes há essa situação do filho ser casado e residir sobre o mesmo teto do requerente e essa renda auferida por esse ente familiar ser considerado no estudo social. Isso porque, pessoal, nós temos que lembrar que a renda para o BPC ela é somada. Então há a soma de todas as eventuais rendas existentes naquele grupo familiar, rendas obviamente computáveis, e aí daquele montante total é feita uma divisão pelo número de pessoas que residem sob aquele mesmo teto, chegando assim a uma média de renda por pessoa. Então, pessoal, não é raro nós vermos benefício de prestação continuada do BPC-LOAS sendo negado pelo INSS com essa avaliação errada, computando-se renda que, na verdade, não deveria ter sido computada no grupo familiar e o que fez, obviamente, inflar a média por pessoa dessa família. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu te convido a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br. E também nós estamos, pessoal, nas demais plataformas digitais, ou seja, no Instagram, no Facebook e no YouTube como OC Advogados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.